Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje nós iremos falar sobre a literatura brasileira no século XVIII, mais especificamente sobre o arcadismo, movimento literário ocorrido em Minas Gerais a partir da segunda metade do século XVIII e que se estende até o início do século XIX. O arcadismo também é chamado de escola mineira e se harmonizava com a produção artística da Europa na época, que estava buscando uma retomada dos ideais da antiguidade clássica, que eram o da expressão artística da beleza, da harmonia, do equilíbrio. O contexto em que essa retomada dos valores clássicos surge envolve ali duas revoluções. A primeira é a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, e o surgimento de pensadores iluministas que vão ter uma forte influência para a deflagração da Revolução Francesa. Tínhamos então uma tendência a deixar para trás o obscurantismo da Idade Média e valorizar o conhecimento, a busca do conhecimento, o equilíbrio, a racionalidade. Pensadores como Voltaire, Diderot, o inventor da enciclopédia, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, vão ter uma colaboração substancial para essa mudança de visão no mundo. Então, o Zeitgeist, o espírito da época, estava contaminado por esse senso de revolução. É nesse período que a gente vai ter surgimento de movimentos constitucionalistas nos Estados Unidos, na França. A gente vai ter uma luta por mais liberdade, por mais igualdade, por mais fraternidade, para usar o lema que foi associado ali à Revolução Francesa. Também por conta da Revolução Industrial, a gente tinha formação de centros urbanos. O mundo deixava de ser rural e passava a se urbanizar um pouco mais. Esse atrito que vai existir aí a partir do surgimento de centros urbanos em oposição à vida no campo, à vida rural, vai ser expressa dentro da arte Arcade, como vocês verão daqui a pouco em alguns textos. O Vítor Manuel de Aguiar e Silva, em seu livro Teoria da Literatura, diz o seguinte: a partir do último quartel do século XVII, verificou-se nas literaturas europeias uma generalizada e forte reação anti-barroca. O arcadismo, então, ele surge como uma oposição ao barroco. O barroco era um movimento muito ligado à contra-reforma católica, cheio de religiosidade, de tensão, aquela confusão emocional, os sentimentos paradoxais, indagações a respeito do significado da vida, uma exploração de recursos semânticos, figuras de linguagem, paradoxos, antíteses. Era uma poética com temas muito relacionados ao pessimismo, ao sofrimento, à tensão. E o arcadismo, como um movimento de oposição, vai buscar exatamente o contrário. Falar sobre equilíbrio de sentimentos, expressar a vida de uma forma mais harmônica, mais leve, marcando então a decadência do pensamento barroco, uma tendência a menos religiosidade, menos exagero. É importante lembrar que havia um avanço na produção tipográfica nesse momento por conta da invenção da imprensa por Gutenberg, então era possível disseminar mais o pensamento, seja de pensadores novos, como também dos pensadores antigos, dos filósofos gregos, romanos. Os escritores árcades, eles leram muita literatura produzida na Grécia clássica. Um poeta em especial teve profunda influência sobre a literatura produzida pelos escritores árcades, o poeta romano Horácio. Vejamos a Ode 1.11 de Horácio, que traz um tema predominante dentro da estética árcade. Eu vou apresentar agora para vocês uma versão livre desse poema, originalmente escrito em latim, e vamos tentar aqui coloquializar um pouco a linguagem para que vocês possam entender de forma mais clara possível. No texto, o eu lírico se dirige a uma interlocutora feminina chamada Leocone, e ele diz o seguinte: não questione, Leocone, não é lícito que você e eu saibamos que fim os deuses nos darão. Não tente os videntes da Babilônia. Em vez disso, aceite o que vier. Tanto faz se Júpiter irá nos conceder muitos invernos, ou se este é só o último que agora o mar Tireno despedaça contra as pedras. Seja sábia, purifica os teus vinhos, reduza as esperanças longas em esperanças a curto prazo. Enquanto conversamos, o tempo invejoso foge de nós. Colhe o dia de hoje, esperando o mínimo do que há de vir. Temos então um texto em que o eu lírico aconselha Leocone a não se preocupar muito com o futuro, nem questionar muito o passado. Ele pede à sua interlocutora, Leocone, que preocupe-se apenas em viver o momento, em colher o seu dia, em purificar o seu vinho, em esperar o mínimo possível do amanhã, e não se perguntar se a morte virá hoje, amanhã, depois, o que fim os deuses nos guardam. Ele fala também que o tempo é invejoso e ele foge de nós enquanto conversamos.
Ou seja, todas as coisas são passageiras, tudo passa muito rápido. Então essa questão da passagem do tempo, ela vai estar bastante presente na poesia Árcade. E esse conceito de aproveitar o dia, expresso na frase colhe o dia de hoje, que em latim é escrito carpe diem, vai se tornar então uma espécie de filosofia. Todas as canções, os poemas, os filmes que expressarem a ideia de que é importante viver o momento presente sem se preocupar com amanhã, vão estar ali explorando um tema que estava presente nesse poema de Horácio, que é a ideia do carpe diem, do colhe o teu momento, do aproveita o teu dia, esquece o resto, vamos viver o dia de hoje, let it be, como cantava Paul McCartney. Então, como eu já havia dito, o arcadismo no Brasil ele acontece em Minas Gerais, quando um grupo de intelectuais mineiros resolvem, imitando a Arcádia italiana, que era um grupo literário que se reuniu na Itália com a seguinte proposta. Eles se reuniam, juntavam provavelmente para beber, conversar, apresentarem textos que um ou outro escrevia, lerem textos de poetas da antiguidade clássica. E eles davam a si mesmos pseudônimos de pastores citados em poemas gregos. Além das intenções poéticas, artísticas, esses escritores vão ter uma preocupação em comum, que é a busca pela liberdade do Brasil em relação à metrópole. O Brasil ainda era colônia de Portugal e havia uma tentativa de emancipação. Esses cidadãos mineiros estavam ali afinados com as ideias de liberdade, de igualdade e fraternidade que culminaram com a Revolução Francesa. Eles queriam exercer essa liberdade individual e essa liberdade coletiva. Então, na poesia Árcade, a gente também vai ver certas críticas à relação de submissão que o Brasil colônia tinha com a metrópolis. Então, havia uma tentativa de romper com a metrópolis, e não é à toa que boa parte dos escritores da escola mineira, da produção Árcade brasileira, vai estar ligado ao movimento de Inconfidência Mineira, ok? Para a crítica, o marco inicial do arcadismo no Brasil, além da fundação da Arcádia Ultramarina, que era esse grupo essa sociedade literária que meio que imitava a Arcádia italiana, é também a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa em 1768. Cláudio Manuel da Costa era um exímio sonetista. O soneto estava muito ligado à estética Árcade, porque o soneto representava ali uma forma poética bastante harmônica, equilibrada, 2 quartetos, 2 tercetos, esquema de rimas fixos, versos metrificados, geralmente decassílabos, e a gente vai conhecer agora um pouco da produção dele, para que vocês possam visualizar melhor do que eu estou falando. Cabe lembrar que, como eu havia dito, os Árcades adotavam pseudônimos de pastores. O Cláudio Manuel da Costa deu a si mesmo o pseudônimo Glouceste Saturnino. Bom, eu havia falado antes que existia nesse período aí uma tendência à urbanização e que, portanto, havia uma tensão entre a vida no campo e a vida na cidade. O ambiente em que essas poesias foram produzidas era um ambiente de Minas Gerais, um lugar cheio de montanhas, morros. Então a gente vai ver como isso se reflete dentro da poesia do Cláudio Manuel da Costa. No poema que eu apresento aqui, pessoal, eu destaquei em negrito algumas palavras ou frases que talvez não pareçam muito claras para vocês por conta de estarem associadas à linguagem da época. Então temos quem cuidara, né, quem poderia imaginar, penhas, que significam pedras, por empresa, que significa através de muita luta, né, que se empreendeu a determinada coisa, apura, que significa aperfeiçoa, e fiz a seguinte observação. Há, nesse texto, a exploração de uma técnica chamada de enjambement, que é a chamada quebra de verso. A frase às vezes começa em um verso, mas ela se interrompe e reinicia no verso seguinte para que ela complete a métrica do verso. Certo? Então vejamos. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara, uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me, ele declara, contra meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temeis, penhas, temeis que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Pessoal, vamos fazer uma análise agora do conteúdo do poema. Na primeira estrofe nós temos: destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ele está dizendo que nasceu ali no meio daqueles penhascos, daqueles morros, daquelas pedras.
Ali foi o berço em que ele nasceu, entre pedras. E aí ele diz: quem cuidara, quem poderia imaginar que entre pedras, que entre penhas tão duras, se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então ele diz que ele nasceu no meio de pedras, de penhascos, aquilo foi o berço dele, e quem poderia imaginar que entre pedras tão duras nasceria uma alma que fosse tão terna, um peito que fosse tão sem dureza, certo? Então ele está contrastando aí a sua personalidade com o espaço em que ele nasceu. Depois ele diz amor, e aí ele se refere ao amor com A maiúsculo, a coisa, o amor, amor que vence os tigres por empresa. Ele está dizendo que o amor, através de muita luta, é capaz de vencer até os tigres. E o que esse amor fez? Ele tomou logo a render-me. Então o amor que vence o tigre por empresa, que através de muita luta vence até os tigres, rendeu logo, se ocupou logo em render a ele, ao eu lírico. Ele declara contra meu coração guerra tão rara que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu me fizesse forte, a guerra que o amor declarou contra o meu coração foi suficiente para me render. Por mais que eu mesmo conhecesse o dano a que me dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Então, pouco importa se ele conhecia o amor. Ele diz que ele não pôde fugir ao cego engano que é o amor. Ele conhecia esse dano, mas a brandura dele deu ocasião, deu chance, e ele não pôde fugir ao cego engano. E aí ele fala para você, leitor: vós ou vocês que ostentais a condição mais dura, vocês que se fazem de duro, temei, penhas, temei vocês que são pedras, temei que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Então ele está dizendo para você, leitor: você que se faz de pedra, tome cuidado, porque o amor tirano, quanto mais você resiste a ele, mais ele se aperfeiçoa, mais ele se apura, para que ele possa lhe render, para que ele possa declarar guerra contra você, por mais que você se faça fortaleza. Então tá aí, poema que fala sobre... É um poema que de certa forma ainda tem uma relação com a estética barroca, porque tem aí uma série de contradições. O Cláudio Manuel da Costa ele faz essa transição entre o arcadismo e o barroco. E vamos passar para o próximo texto. Mas antes, uma observação: além do que nós já falamos sobre o assunto de que o poema trata, temos também aí características formais do texto a serem observadas. Trata-se de um soneto, então, com 2 quartetos, 2 tercetos, com versos decassílabos. Destes penhascos fez a natureza. 10 sílabas. O berço em que nasci, ó quem cuidara. 10 sílabas. E assim o poema vai inteiro até o final nesse ritmo. Tan 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 tan. Soa engraçado que eu esteja fazendo assim, mas eu estou mostrando que o poema tem um ritmo. Esse ritmo vai se repetir ao longo de todo o texto, do primeiro verso até o final. Há também um esquema de rimas fixas aí. A gente tem natureza que rima com dureza, cuidara que rima com criara. Então temos uma rima A, B, B, A. O primeiro verso está combinando com o quarto, o segundo verso está combinando com o terceiro. No segundo quarteto temos empresa que rima com fortaleza, declara que rima com tão rara. Então, nos dois quartetos temos o esquema de rima AB, BA, que são rimas interpoladas, ABBA, ABBA. Nos tercetos nós temos dano, que não rima com nenhuma palavra do texto, então a gente chamaria de C, brandura, que também não rima com nenhuma, D, e engano, que rima com dano. Então temos C, D, C. No último terceto temos dura, que rima com brandura, tirano, que rima com dano, e apura, que rima com brandura. Então temos nos tercetos C, D, C, D, C, D. Ok? É um texto muito organizado, muito harmônico, muito equilibrado. O soneto seguinte diz: estes os olhos são da minha amada, que belos, que gentis e que formosos. Não são para os mortais tão preciosos os doces frutos da estação dourada. Por eles a alegria derramada tornam-se os campos de prazer gostosos. Em zéfiros suaves e mimosos, toda essa região se vê banhada.
Vinde, olhos belos, vinde, e enfim trazendo do rosto do meu bem as prendas belas, dai alívio ao mal que estou gemendo. Mas, delírio meu, que me atropelas, os olhos que eu cuidei que estava vendo, eram, quem crera tal, 2 estrelas. Então temos aí um poema aos olhos da amada dele. A gente tem aí como destaque zéfiros suaves e mimosos, brisas suaves e delicadas, prendas belas, belas qualidades. Então, os olhos são de minha amada. Que belos, que gentis e que formosos. Isso é autoexplicativo. Os frutos doces da estação dourada não são tão preciosos para os mortais quanto os olhos da amada dele. Os olhos da amada fazem com que os campos de prazer sejam mais gostosos, né, se convertam em brisas suaves e delicadas, né, que banham toda aquela região. E aí ele diz: vinde, olhos belos, venha, enfim, trazendo do rosto do meu bem as belas qualidades, os melhores presentes. Dai alívio ao mal que estou gemendo. Mas delírio que me atropela. Os olhos que cuidei que estavam vendo eram, quem poderia acreditar, 2 estrelas. Então ele compara aí a sua amada a elementos da natureza, ventos suaves, né, brisas delicadas, estrelas, estação dourada, doces frutos, certo? Há uma relação muito forte aí entre a caracterização de sua amada e a natureza, uma característica do arcadismo, essa relação que o poeta estabelece entre o amor e as coisas da natureza, né? Há uma certa tendência a falar do campo, da brisa, da estrela, do vento, enfim, de todos esses termos que são relacionados com a natureza. Outro poema agora que trata de uma questão distinta. Esse poema vai opor a vida no campo e a vida na cidade. Antes de começar a leitura, eu gostaria de enfatizar aqui. Trato pastoril diz respeito ao cuidado no campo. Ingrata e civil correspondência seria a vida na cidade, a vida civil. Então, quem deixa o trato pastoril amado, quem deixa o campo, pela ingrata e civil correspondência, quem troca o campo pela cidade, ou desconhece o rosto da violência ou do retiro da paz, não tem provado. Que bem é ver nos campos, trasladado, no gênio do pastor, o da inocência, e que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Cortesão, pessoal, se refere às pessoas que vivem nas cortes, nas cidades. Então, como é bom ver nos campos, transladado no gênio do pastor, a inocência. E na aparência daqueles que vivem na cidade, há um mal. Certo? Então, há uma diferença aí entre a pessoa do campo, a inocência do campo, e a dissimulação daquele que vive na cidade. Ali respira amor, sinceridade. Aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. Ali não há fortuna que só sobre. Aqui, quanto se observa é variedade. Ó ventura do rico, a bem do pobre. Então ele está dizendo que em um lugar, lá, respira amor e sinceridade. Onde? No campo. Aqui, sempre a traição seu rosto encobre. Onde? Na cidade. Um só trata a mentira, outro a verdade. Oposição entre o campo e a cidade. No campo se fala a verdade, se vive livremente. Na cidade, só mentira. Ali não há fortuna que só sobre. Ou seja, na cidade, nada, nenhuma fortuna resiste. Tudo se vai. Aqui, quanto se observa a variedade. O campo é cheio de riqueza, de fruta, de fartura de alimento. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Uma é a ventura do rico, outra é o bem do pobre. Então aqui a gente tem claramente uma oposição entre a vida no campo e a vida na cidade. Isso me lembra de uma música do Pato Fu, não sei se vocês conhecem essa música, eu vou deixar o link do vídeo para vocês conhecerem aqui, caso vocês nunca tenham ouvido. A música se chama Simplicidade e diz o seguinte: vai diminuindo a cidade, vai aumentando a simpatia, quanto menor a casinha, ai, ai, mais sincero o bom dia, mais mole a cama que eu durmo, mais duro o chão que eu piso, tem água limpa na pia, ai, ai, tem dente a mais no sorriso. Busquei felicidade, encontrei foi Maria, ela pinga e farinha, ai, ai, e eu sentindo alegria. Café tá quente no fogo, barriga não tá vazia. Quanto mais simplicidade, melhor o nascer do dia.
Então, se na música o Patufu canta que vai diminuindo a cidade e vai aumentando a simpatia, ele está dizendo, obviamente, que quanto mais distante do campo, quanto mais próximo da cidade, menor vai ser a simpatia. Quanto maior a casinha, menos sincero vai ser o bom dia. A música dialoga com esse poema que eu apresentei anteriormente, né? Tem uma relação entre as duas coisas, fazendo essa oposição entre a vida no campo e a vida na cidade. E se tratam de textos que foram escritos em épocas completamente diferentes. Um poema do século XVIII, uma música do século XX, mais precisamente uma música lançada no CD Toda Cura para Todo Mal, de 2005. O mesmo a gente vai ver em músicas como Deus e Eu no Sertão, de Vitor e Léo, Casa no Campo, cantada por Elis Regina. Então, pessoal, a gente vai vendo aqui como é que se desenha a estética Arcade. A gente já tem aqui algumas características que vão ser predominantes dentro desse período. A exploração do soneto, com seus versos de métrica fixa e seus esquemas de rima fixos. Um vocabulário muito ligado à natureza, falando de penhas, brisas, zéfiros, campo, estrelas. Uma certa tendência a falar sobre o espaço, o ambiente geográfico como um lugar de harmonia, uma tendência a opor a vida no campo à vida na cidade, a valorizar as coisas que são simples, a experiência do dia a dia. E agora eu vou ensinar para vocês uma série de palavras em latim que trazem todos esses conceitos embutidos aqui. A primeira palavra, eu já havia citado antes, é carpe diem. Carpe diem, que significa colher o dia, aproveitar o momento. Está presente naquele poema do Horácio que eu mostrei anteriormente. Então, a ideia de aproveitar o momento, essa filosofia do carpe diem, vai estar presente dentro dos poemas Arcade, como vocês confirmarão na leitura dos textos que a gente vai apresentando aqui, né, ao longo dessa videoaula. Outro conceito é o conceito de locus amenus, que significa lugar ameno, lugar agradável, lugar suave, que é esse lugar que está sendo mostrado aí nessa música do Patufu, ou o lugar que é mostrado na música Deus e Eu no Sertão, do Vitor e Léo, ou esse lugar ao qual se refere o poeta Cláudio Manuel da Costa neste poema que eu li anteriormente e que cita a oposição entre campo e cidade. Fugere urben, fugir da cidade, fuga da cidade, evitar a cidade, buscar o locus amenus. Essa tendência dos poetas Arcades a fugir do ambiente urbano, buscar o conforto do campo. Aurea mediocritas. Áurea significa de ouro, mediocritas significa aquilo que é simples, ou seja, valorização das coisas simples. O Arcade valorizava a experiência simples, nada de rebuscamentos, nada de exageros, simplesmente viver no meio da natureza com seu amor, sentindo o vento, olhando as estrelas, sentindo o cheiro da terra, colhendo, plantando, cuidando dos seus rebanhos. É o que expressa, por exemplo, o poeta Tomás Antônio Gonzaga em seu poema mais famoso, Marília de Dirceu. Ele dá a si mesmo o pseudônimo de Dirceu, um pastor, e se refere à sua amada Doroteia como Marília. Vejamos o que diz o Tomás Antônio Gonzaga em trechos do seu poema Marília de Dirceu. Esse poema é muito longo, obviamente eu não vou ler aqui no vídeo, senão ficaria muito maçante, mas eu vou mostrar alguns pedaços para que vocês possam entender bem a presença da estética Arcade no texto do Tomás Antônio Gonzaga. Lembram que antes o Horácio falava com a Leucone, né, usando ali um apóstrofe, alguma coisa, vírgula, Leucone, vírgula. Então, há uma tendência a isso na poesia Arcade. Ele vai se referir o tempo todo a Marília. Vejamos. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela, que é ela, né, no caso. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado, ou seja, meu rosto ainda não está cortado pelos anos, não está marcado com vincos, com pés de galinha, com rugas. Os pastores que habitam esse monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Alceste é uma referência a um pastor. Então ele está dizendo que toca lá a sua sanfoninha com muita destreza,
ele ainda é jovem, todos os pastores que habitam aquele monte o respeitam. O Alceste tem inveja da juventude, da destreza dele com a sanfona. Ao som dela, concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Mas tendo tantos dotes de ventura, só apreços lhe dou, gentil pastora. Depois que teu afeto me segura, que queres do que eu tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Ou seja, ele está dizendo que o amor dela, o agrado da Marília vale mais que tudo aquilo que ele tem, que todo rebanho, que todo trono, qualquer coisa. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoula, rosa delicada e fina, te cobre as faces que são cor de neve. A Marília é uma mulher muito branca. Os teus cabelos são os fios de ouro, teu lindo corpo bálsamo vapora. Ah não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Ou seja, o poema é uma homenagem do Tomás Antônio Gonzaga à sua mulher, e aí ele se coloca como um pastor o tempo todo, valorizando ali a sua amada. Mais adiante, na Lira 14, ele diz: minha bela Marília, tudo passa, a sorte desse mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. E enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Ou seja, ele está repetindo a mesma ideia do Horácio quando se refere a Leocone. Ele está dizendo que enquanto o destino não voltar seu rosto irado contra nós, a morte não vier, o tempo não estragar nossa juventude, vamos fazer com que os nossos dias sejam mais ditosos, mais alegres, mais venturosos. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Então vamos fazer uma cama de feno. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores, de amores sãos. Sobre as nossas cabeças, sem que possa deter, o tempo corre. E para nós, o tempo que se passa, também, Marília, morre. Ou seja, o tempo passa, ele vai embora. Então, tanto faz, vamos aproveitar o momento. Carpe diem. Aqui nós temos o locus ameno, né, o lugar agradável, o pastoralismo, que é típico da poesia Árcade, a ideia de que tudo é passageiro, de que se deve valorizar as coisas simples, de que o campo é melhor do que a cidade, porque tudo que ele está falando aqui está relacionado a viver no meio da natureza. Que havemos de esperar, Marília bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar a nossa estrela. Ou seja, para que a gente vai esperar do amanhã? Vamos aproveitar o momento, Marília. Ah não, minha Marília, aproveite-se o tempo, antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Vamos viver a nossa juventude, Marília. Vamos aproveitar, é o agora. A gente precisa viver esse momento. Então isso aqui é muito Árcade, isso aqui não tem nada a ver com a estética barroca, que era muito tensa, é um amor não realizado. Ele ama a Marília ama a ele, e os dois querem viver no meio de um ambiente campestre, aproveitando simplesmente o momento. Uma questão que é importante observar, no entanto, é o seguinte: todos os poetas árcades viviam nos centros urbanos. Eles não eram pastores, eles não tinham o tipo de vida que o eu lírico deles expressava nos textos. Ou seja, havia uma espécie de fingimento poético. A expressão das ideias árcades tinha muito mais a ver com o estado de espírito, como uma expressão de uma ideologia, um posicionamento político. Não era uma vivência dos escritores. Então, uma característica forte também no arcadismo é esse fingimento poético. É você criar um personagem para si mesmo, um eu lírico que represente aquilo que você idealiza e não exatamente aquilo que você é. O amor na poesia árcade, ao contrário do amor barroco, que era tenso, que era irrealizado, ele vai ser um amor mais convencional. Ele vai ser um amor que encontra no outro uma completude. Não é um amor que um só lado ama e sofre com isso. Todas essas produções que eu coloquei aqui para vocês até agora, elas estão integradas dentro da poesia árcade no que se chama de poesia lírica.
A poesia lírica é aquela poesia que expressa a emoção de um eu lírico, os sentimentos de um eu lírico. Elas geralmente vão falar sobre o amor, a vida, as impressões do eu lírico sobre o mundo. Então, a lírica do arcadismo trazia um fingimento poético, uma certa leveza, um espírito de integração com a natureza, com o espaço geográfico, uma forma de olhar para o mundo e identificá-lo como uma coisa harmônica, bela, de buscar equilíbrio nos sentimentos, nas sensações. Mas nem sempre isso será um fato dentro do texto Arcade. Como vocês já viram anteriormente, há poemas de Cláudio Manuel da Costa que têm uma certa ligação com a estética barroca, com a tensão, com a antítese. Assim como também há uma certa antecipação de algumas características do romantismo, que é um movimento literário que vai ocorrer depois, no século XIX. Por exemplo, Marília de Dirceu inicia dessa forma que eu mostrei para vocês agora, né, com a leveza, um pastor falando para sua pastora, convidando-a para deitar sobre uma cama de feno e aproveitar o momento enquanto eles são jovens. O Tomás Antônio Gonzaga foi preso por questões políticas e ele escreveu, enquanto estava preso, a segunda parte do livro, que tem uma tensão que já não é tão característica do arcadismo. A partir de um determinado ponto, o livro Marília de Dirceu vai apresentar um indivíduo que se encontra afastado do seu amor. Então há um certo sofrimento amoroso que não é comum ao arcadismo. Por isso se diz que Tomás Antônio Gonzaga ele antecipa o romantismo através de sua poética. Estando preso, Tomás Antônio Gonzaga escreve versos como esse que eu vou ler agora, que faz parte da Lira 21. Que diversas são, Marília, as horas que passo na masmorra imunda e feia, dessas horas felizes já passadas na tua pátria aldeia. Então aqui o poeta já expressa um sentimento diferente daquele que ele expressava nos versos do início do texto. E aí, ao invés de usar os verbos no presente, já usa os verbos no passado com uma certa nostalgia. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia, né? Cheia de tudo que era preciso. Tiraram-me o casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Pra ter que te dar é que eu queria, de mó rebanho ainda ser o dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. O que sobrou para ele agora foi só um amor puro e um são desejo de tê-la próxima de si. O poeta se encontra afastado e ele apresenta agora essa sensação de distância do seu amor, antecipando características que vão ser típicas da poesia romântica, do sofrimento amoroso. A poesia satírica também se manifestou dentro da poesia Arcade. Temos por poesia satírica aquela que faz uma crítica a determinada pessoa, instituição, coisa. Então é também através do Tomás Antônio Gonzaga uma crítica ao governador de Minas Gerais que a gente vai ter a grande obra satírica do período do arcadismo no Brasil, Cartas Chilenas. Cartas Chilenas é um conjunto de poemas satíricos escritos em versos decassílabos brancos, ou seja, versos sem rimas, e esses versos eles foram manuscritos e circularam pela cidade de Vila Rica pouco antes da Inconfidência Mineira, que acontece em 1789. São versos escritos ora em tom agressivo, ora em tom sarcástico, que vão fazer ali críticas à mediocridade de um certo governante. Vão falar dos desmandos de um governo e todas essas críticas são feitas através da voz de uma pessoa chamada Critilo, que na verdade é o próprio Tomás Antônio Gonzaga. Critilo é habitante da cidade de Santiago, do Chile, por isso carta chilena, e de lá escreve cartas ao amigo Doroteu, onde fala sobre o governador chileno Fanfarrão Minésio. Na verdade, tudo isso era uma grande sátira, porque Santiago do Chile é Vila Rica em Minas Gerais, Critilo é Tomás Antônio Gonzaga, Doroteu é, na verdade, Cláudio Manuel da Costa, o poeta, amigo de Tomás Antônio Gonzaga, e Fanfarrão Minésio, na verdade, é nada mais nada menos do que Luiz da Cunha Menezes, governador de Minas Gerais na ocasião. São 13 cartas escritas em versos e há indícios de que elas tenham sido inspiradas na obra Cartas Persas de Montesquieu. Temos aqui um trecho da quarta carta que trata da construção da cadeia na cidade de Santiago do Chile, que na verdade é uma referência ao edifício da antiga Câmara Municipal de Vila Rica, em Minas Gerais. Pretende, Doroteu, o nosso chefe, erguer uma cadeia majestosa que possa escurecer a velha fama da Torre de Babel e mais dos grandes, custosos edifícios que fizeram para sepulcros seus os reis do Egito. Talvez, prezado amigo,
que imagine que neste monumento se conserve eterna a sua glória, bem que os povos ingratos não consagrem ricos bustos, nem montadas ao seu nome. Desiste, louco chefe, dessa empresa. Um soberbo edifício levantado sobre ossos inocentes, construído com lágrimas dos pobres, nunca serve de glória ao seu autor, mas sim de opróbrio. Opróbrio significa desonra. Então ele está dizendo que não adianta ele construir essa cadeia, que na verdade ela vai servir muito mais de desonra do que de glória para o governador. Como todas as obras Arcade são de domínio público, eu vou colocar aqui os links para que vocês possam conhecer, caso queiram, os livros Marília de Dirceu e Carta Chilena, ok? E por fim temos a manifestação do gênero épico na poesia Arcade. Muito por influência da tradição poética camoniana, alguns escritores mineiros do arcadismo produziram poemas de cunho épico, ou seja, poemas que narravam feitos, fatos históricos do passado. A gente tem como exemplo disso um poema de 1773, o poema Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa, que é composto de 10 cantos, todos em versos decassílabos, e vai falar sobre a Inconfidência, sobre os bandeirantes, sobre a Guerra dos Emboabas. Mas os dois grandes poemas épicos da poesia Arcade vão ser Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, e o Uraguai, de Basílio da Gama. Ambos os poemas vão defender o posicionamento dos autores em relação à tensão que existia entre o Marquês de Pombal e os jesuítas durante o período. O poema Caramuru, de Santa Rita Durão, é um poema épico escrito em versos decassílabos e oitava rima, ou seja, são 8 versos decassílabos com rima AB, ABA, BCC. E ele vai falar sobre o descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Corrêa. Diogo Álvares Corrêa havia naufragado no litoral baiano e foi encontrado por uma tribo de canibais. Para se proteger, ele usou sua arma de fogo. Os índios não conheciam a arma de fogo. Esse grupo indígena não conhecia a arma de fogo, e então pensou que ele fosse uma espécie de divindade, que os índios começaram realmente a acreditar que Diogo tinha algo diferente. E deram a ele então o título de Caramuru, que significa Homem do Fogo ou Filho do Trovão. Ele começa a se envolver com os indígenas, acaba se tornando líder dos Tupinambás e tem um envolvimento amoroso com a índia Catarina Paraguaçu e sua irmã Moema. Ao final do poema, Diogo resolve ir embora para Paris, leva a Paraguaçu, resolve se casar com ela, e Moema morre ao tentar acompanhar o navio em que viajava Diogo. Há uma relação aí de atrito entre as duas irmãs. O poema trazia nas entrelinhas uma mensagem de Santa Rita Durão de apoio à Companhia de Jesus em oposição ao Marquês de Pombal. A respeito desse fato, há um filme nacional chamado Caramuru, a Invenção do Brasil, lançado em 2001 e dirigido por Guel Arraes, que tem no elenco principal Celton Mello, Camila Pitanga e Débora Seco. É uma comédia bem divertida, eu vou colocar o link aqui para vocês, caso vocês queiram assistir o filme e conhecer um pouco da história de Caramuru. Cabe lembrar que trata-se de uma comédia, então a história não está contada com muita veracidade. A segunda obra épica da poesia Arcade é a obra O Araguai. Trata-se de um poema de 1380 versos distribuídos em 5 cantos. O poema tem um tema histórico, que é a luta das tropas portuguesas com auxílio dos espanhóis contra os indígenas de 7 povos das Missões, que lutavam pelos jesuítas. A palavra Uraguai, na verdade, é uma corruptela, uma variação do termo Uruguai, que faz fronteira com o sul do Brasil. Assim como no poema Caramuru, o Uraguai faz uma certa mitificação do índio, tratando como o Bon Sauvage de Jean-Jacques Rousseau, um indivíduo puro, ainda não corrompido pelos vícios da sociedade. Ao contrário de Caramuru, esse poema, no entanto, faz uma defesa do Marquês de Pombal e uma crítica aos jesuítas. Segundo o próprio autor da obra, em nota que ele coloca no livro, os jesuítas nunca declamaram contra o cativeiro desses miseráveis racionais, os índios, senão porque pretendiam ser só eles os seus senhores. Bom, pessoal, agora a gente vai ver algumas questões que envolvem poemas do período Arcade no Brasil. Essa é uma questão do Enem de 2008 e eu vou pedir que vocês pausem, leiam a questão, respondam e depois voltem ao vídeo para que a gente possa discutir a questão, ok? Vamos lá, eu acredito que vocês devem ter tido um pouco de dificuldade na linguagem do poema por conta de haver nele alguns termos que não são comuns ao vocabulário de vocês. Então vou fazer a leitura do poema novamente e a gente vai fazer uma interpretação agora mais aprofundada daquilo que o poeta está dizendo. Vejamos o que o Cláudio Manuel da Costa disse em seu soneto. Torno a ver-vos, ó montes. Então ele está voltando para um lugar onde há muitos montes e ele se dirige aos montes. Ó montes, eu volto a ver vocês. Torno a ver-vos, ó montes, o destino,
aqui me torna a pôr nesses outeiros. Outeiros e montes são morros, morros altos, morros baixos. Outeiros são pequenos morros. Então torno a ver-vos, ó morros, o destino aqui me torna a pôr no meio de vocês morros, onde um tempo atrás, os gabões deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Gabões são roupas para se trabalhar no campo. Então ele tinha gabões grosseiros e ele um dia, há um tempo, deixou lá esses gabões, trocou esses gabões pelo traje rico e fino que existe na... Então ele está voltando para o lugar onde ele havia deixado esses gabões. Ele havia trocado esse lugar por um lugar rico e fino da corte, e ele está voltando agora para essa terra onde haviam morros. E aí ele diz: aqui estou. Então já está no seu lugar, entre Almendro e Corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, 2 amigos pastores, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Ele está lá no meio dos amigos, de volta à sua terra, olhando ali os vaqueiros correndo atrás de sua labuta diária, da loucura do dia a dia. Se o bem dessa choupana, pessoal, significa uma casinha simples, pequena. Se o bem dessa choupana pode tanto que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto, veja bem o que diz esse terceto. Ele está dizendo que aquela casinha dele tem mais preço e mais valor que o lisonjeiro encanto da cidade. Aqui, nessa casinha, descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa e os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro. Quais são os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro? Todas aquelas características do arcadismo que eu havia comentado antes com vocês. Assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Qual foi o momento histórico da produção desse poema? É um poema Arcade, foi escrito no século XVIII. Então o contexto de produção era: o Brasil era colônia de Portugal, estava tentando se emancipar. Havia o surgimento de pensadores iluministas que fermentaram o pensamento revolucionário que combinou com a Revolução Francesa, com os movimentos constitucionalistas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? Então todo esse contexto aí vai estar envolvido aí nesse momento histórico da produção do poema. Vejamos as opções. A letra A diz: os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Ora, se ele tinha ido para a metrópole e agora ele volta para o lugar onde ele vivia antes, é óbvio que esses montes e esses outeiros não estão se referindo à metrópole, Portugal. Ou seja, essa opção está incorreta. A letra B diz: a oposição entre a colônia e a metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividida entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. O que está sendo dito aqui? Que o poema marca bem uma oposição entre colônia e metrópole. Uma característica muito forte do arcadismo era opor cidade a campo. Certo? Então, a colônia e metrópole, de certa forma, aqui está funcionando com essa mesma oposição. O Fugere Urben, que a gente havia comentado antes. Então, essa oposição seria o núcleo do poema. Haveria uma contradição vivenciada pelo poeta que está dividida entre a civilidade do mundo urbano, a corte rica e fina, e a rusticidade da terra da colônia, onde há ali vaqueiros correndo em cansado desatino, uma choupana, os gabões grosseiros que ele veste, mas onde ele consegue descansar a louca fantasia dele e converter os prantos em alegrias. Temos a resposta correta, a letra B. Mas vejamos o que está errado nas outras opções. C. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo. Ok, até aqui tudo bem. Que evidencia a preocupação do poeta Arcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. A gente havia falado antes sobre o fingimento poético que era típico do arcadismo, então essa questão não encaixa muito bem, porque há um bucolismo, sim, presente. É um elemento estético do arcadismo. Mas o poeta estava preocupado em representar a realidade nacional daquela época? Não, porque na verdade o Brasil estava se urbanizando, não se tornando mais rural. Então esse bucolismo ele não reflete o real, é um fingimento poético de certa forma, como eu já disse, um fingimento poético que tinha muito mais a ver com um posicionamento político e ideológico.
D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade na terceira estrofe, o primeiro terceto, é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. De fato, pessoal, há uma clara explicação de que a rusticidade do interior, da choupana, casinha simples, tudo muito pobre, traz mais alegrias do que a vida na cidade. Mas o que a questão está pedindo? Para fazer uma relação entre o poema e o momento histórico. Então, essa questão aqui ela seria aquela no Enem que a gente tem ali como quase certo. E a letra E. A realidade de atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe à transformação do pranto em alegria. Isso não tem nada a ver, não existe nenhuma relação entre o que está sendo dito e a situação política do Brasil na época, certo? Então temos letra B, quem respondeu letra B, parabéns, essa é a resposta. A próxima questão é da primeira etapa do vestibular da Universidade Federal de Roraima em 2018 e temos dessa vez um trecho do poema Marília de Disseu. E temos dessa vez o poeta Tomás Antônio Gonzaga e o poema Marília de Disseu. O enunciado diz: leia o poema de Tomás Antônio Gonzaga transcrito a seguir e marque a alternativa que aponta 3 características do arcadismo brasileiro que nele podem ser observadas. Pausem, leiam a questão. Bom, eu não vou reler agora a estrofe porque esse poema já havia sido lido nessa videoaula. Para a gente não perder tempo, vamos para as opções. A primeira alternativa diz vulgarização da figura da mulher. Se Marília de Disseu é uma homenagem do Tomás Antônio Gonzaga a Doroteia, sua esposa, que está sendo chamada de Marília no texto, é óbvio que não há uma vulgarização da figura da mulher. Medievalismo também não, egocentrismo muito menos. B. Denúncia social, exaltação na vida do campo e temas urbanos. Seria até contraditório que houvesse exaltação da vida no campo e temas urbanos, são coisas opostas. Temos uma exaltação na vida do campo, mas não temos um tema urbano, não temos uma denúncia social. Letra C, exaltação da vida no campo. Olha só, o item que estava correto na letra B. Linguagem simples e pastoralismo. Temos a resposta da questão. Exaltação da vida no campo, linguagem simples, pastoralismo, porque está falando sobre coisas relacionadas à vida de pastor. Ele cuida das ovelhinhas, tira leite, tira lã para fazer roupa que ele veste. Na letra D, temos urbanos, mais uma vez, item facilmente eliminável, linguagem simples, medievalismo. Há linguagem simples, mas não há medievalismo, nem temos urbanos. E na letra E, egocentrismo, que é uma característica que vai estar muito mais presente na poética romântica, que é a corrente literária que vai vir depois do arcadismo. Pastoralismo e denúncia social. Temos pastoralismo, mas não temos egocentrismo e nem denúncia social. Resposta correta, letra C. Quem acertou, parabéns. E para encerrar, pessoal, deixo com vocês uma dica de filme, Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams. E como uma forma de atividade avaliativa, eu quero que vocês depois venham aqui nos comentários e falem sobre a relação entre o filme e o arcadismo, ok? Eu vou deixar o link do filme na descrição para vocês assistirem online. É um bom filme, acredito que vocês irão gostar. E aí vocês venham aqui depois e comentem o que vocês acharam do filme e qual a relação que vocês conseguiram estabelecer entre a narrativa da Sociedade dos Poetas Mortos e os nossos estudos sobre o arcadismo, certo? Valeu, pessoal, por hoje é só, até a próxima. Paz, amor e empatia para vocês.